Bem, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito se estendeu de 1939 até 1945. Então, no primeiro momento, nós falamos para vocês sobre a ascensão dos regimes totalitários: fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. No segundo momento, nós falamos sobre a expansionismo nazista na Europa e sobre o estopim da Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão da Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Agora, nesse momento, vamos falar sobre a invasão da União Soviética. Então, o Hitler, depois da fracassada campanha contra a Inglaterra, o Hitler não consegue conquistar a Inglaterra, ele se volta ali para os países do leste europeu, Iugoslávia, Hungria, Grécia, e ele vai abrir caminho para invadir a União Soviética. O Hitler ele vai quebrar o pacto de não agressão que ele tinha selado com Stalin, o pacto germânico-soviético, pelo qual ele se comprometia a não invadir a União Soviética durante um prazo de 10 anos. O casamento vai ser desfeito entre o Hitler e o Stalin, mas o Hitler também estava interessado nos cereais, estava interessado no petróleo que havia ali em território soviético. E essa operação de invasão da União Soviética ela vai ser batizada como Operação Barbarossa. O Hitler ele vai mobilizar milhões de homens, tanques, para invadir a União Soviética. E ele vai ordenar essa invasão em junho de 1941. Com milhões de homens, o Hitler vai avançar em território soviético, conquistando vilarejos, cidade, matando milhares de civis, militares soviéticos. Na primeira semana, o Hitler avança 750 quilômetros, ele chega até as proximidades de Moscou. E o alto comando nazista afirma que em poucos dias a União Soviética cairá nas mãos dos alemães. Mas não é isso que acontece. O Stalin ele pede que os soviéticos reajam. Os soviéticos vão utilizar aquela tática da terra arrasada, destruir tudo que for útil para o inimigo, destruir plantações, queimar casas, enfim, os soviéticos vão utilizar essa tática. Vale lembrar que até 1941 os nazistas eles estão ganhando. Até 1941 os nazistas eles estão ganhando a guerra. Eles têm conquistado vastos territórios da Europa, que vão da França até Moscou. Mas o que eles vão enfrentar problemas na União Soviética, principalmente devido ao inverno rigoroso, que transformava as estradas em verdadeiros ladaçais, os tanques atolavam, eles tinham dificuldades em avançar. E o Hitler ele vai adiar a invasão de Moscou. E no outono de 1942, o próprio Hitler vai transferir seu quartel-general para a União Soviética e lá ele vai ordenar a invasão de Stalingrado, na chamada Batalha de Stalingrado. Foi a mais sangrenta e violenta conflito da Segunda Guerra Mundial. Essa batalha ela vai se estender de novembro de 1942 até fevereiro de 1943. E lá, nazistas e soviéticos vão se confrontar, milhões de soviéticos vão morrer, e nazistas também, mas os soviéticos vão conseguir derrotar, vão conseguir a façanha de derrotar os nazistas. É lá, na União Soviética, lá em Stalingrado, que os nazistas começam a perder a guerra. E o que explica essa vitória dos soviéticos? Inverno rigoroso, inverno russo, e a liderança de um general famoso chamado General Zhukov, e também a resistência da população russa. Esses fatores conjugados vão explicar a derrota dos nazistas. E é lá que os soviéticos vão abrir uma primeira frente de batalha contra os nazistas. Eles vão sair libertando
países que estavam tomados pelos nazistas, Iugoslávia, Grécia, Bulgária, enfim, vários países ali do leste europeu vão começar a ser libertados pelos soviéticos. E o que estava acontecendo, né, entre os Estados Unidos e o Japão? O que estava acontecendo lá no Pacífico? As relações entre Estados Unidos e Japão estavam ficando tensas. Eles estavam disputando áreas de influência, estavam disputando território. Né? No dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses vão desfechar um ataque surpresa à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, uma base militar norte-americana. Inclusive tem um filme bem famoso chamado Pearl Harbor, que retrata bem esse ataque surpresa dos japoneses a essa base militar. Eles vão afundar vários navios, vão matar dezenas de militares. E no dia seguinte, os Estados Unidos vão declarar guerra ao Japão. E o Brasil também vai entrar na Segunda Guerra Mundial, devido ao fato de alguns navios brasileiros terem sido torpedeados por submarinos alemães. E havia uma pressão interna aqui dos Estados Unidos para que o Brasil entrasse na guerra. O Vargas, né, o Brasil estava em Estado Novo, né, na época do Estado Novo, declara guerra à Alemanha e o conflito se torna mundial. E no primeiro momento, né, os japoneses conseguiram vitórias, conseguiram conquistar possessões britânicas, que eram anunciadas lá pela imprensa japonesa em um tom triunfalista. Mas logo em seguida, né, os japoneses vão começar a perder dentro do seu próprio território. Eles vão começar a perder a Batalha de Midway, que se deu em 1942, a Batalha das Ilhas Salomão, né, e os aliados eles vão conseguir desembarcar numa ilha japonesa chamada Iwo Jima em fevereiro de 1945. Então a guerra tem um revés. Os nazistas estavam ganhando até 41, eles começam a perder lá na União Soviética, e os japoneses a partir de 42 eles também começam a perder na Ásia. E a partir daí vão se abrindo algumas frentes de batalha. Os soviéticos abrem uma frente de batalha, a frente oriental. Eles vão marchando em direção à Alemanha. E os ingleses e americanos estão travando com ferozes combates lá no norte da África. E eles vão conseguir libertar, né, a região lá do Mediterrâneo. E vão abrir uma outra frente de batalha, a segunda frente de batalha. Eles vão desembarcar na Sicília, que é uma ilha da Itália. De lá eles vão marchar para Roma. Quando os aliados chegam lá em Roma, a própria resistência, né, consegue derrubar o Mussolini. Mussolini consegue, com a ajuda do Hitler, instalar um governo lá no norte da Itália, mas logo esse governo é derrubado, e o Mussolini, ele juntamente com sua esposa, eles são mortos em praça pública. Tem seus corpos expostos em praça pública. E lá eles abrem uma segunda frente de batalha. Eles vão marchar agora em direção à França para libertar os franceses do domínio nazista. E nesse dia eles vão batizar como os aliados vão batizar como dia D. Eles falavam que era um dia D para que nas transmissões de rádio os nazistas não soubessem que dia eles iriam desembarcar. E no dia 6 de junho de 1944 os aliados desembarcam lá na França com milhares de tanques, de homens, enfim. Esse desembarque, né, na Normandia, em 2 meses eles vão conseguir libertar a França do domínio nazista. E vão marchar em direção à União Soviética. Vão marchar em direção a Berlim. Berlim vai sofrer ataque agora dos dois lados. Do lado soviético, na frente oriental, e na frente ocidental, ingleses, franceses e americanos bombardeando a Alemanha, bombardeando Berlim. E o Hitler, né, num esforço final,
ele vai distribuir armas para as crianças, para os idosos, para jovens, esforço de nazificação, de fanatização da população. Mas só que os soviéticos vão chegar lá em Berlim, né, no parlamento alemão, no dia 8 de abril, no dia 30 de abril de 1945, e vão erguer a bandeira soviética lá no parlamento alemão. Os americanos e ingleses vão chegar em seguida, e nesse mesmo dia o Hitler e sua esposa, Eva Braun, eles se suicidam. E 8 dias depois, no dia 8 de maio de 1945, o exército alemão vai assinar um armistício, a rendição incondicional. E lá na Ásia, o que estava acontecendo, os japoneses estavam resistindo. Mesmo derrotados dentro de seus próprios territórios, seu próprio território, o Japão estava resistindo. Os kamikazes, né? Essa palavra significa sopro divino. Eram pilotos suicidas. Eles iam em aviões e se atiravam sobre os navios americanos. Isso aí, de uma certa maneira, chocava o mundo, né? Porque os kamikazes, eles estavam ali lutando pelo imperador, que era visto como um deus para eles, né? E o Japão chegou a pedir a rendição, só que a rendição ela não era incondicional, era uma rendição com condições, e os americanos não aceitaram essa espécie de rendição. E no dia 6 e 9 de agosto de 1945, o presidente Truman ordena que seja jogado 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Os efeitos dessas bombas foram devastadores. Pessoas, animais, plantas desapareceram. Os sobreviventes ficaram com deformidades, tiveram leucemia, câncer de pele. Os descendentes nasceram com deformações genéticas. Enfim, muitas pessoas argumentam, né, que ele cometeu um crime de guerra, o Truman, presidente dos Estados Unidos, e deveria ser punido. Em relação aos nazistas, o que vai acontecer com eles? Vai ser instaurado um tribunal chamado Tribunal de Nuremberg em novembro de 1945. Alguns líderes nazistas vão ser julgados, vão ser executados, outros vão ser condenados à prisão perpétua, e muitos não vão fugir, né, como Joseph Mengele, que vai fugir para a Argentina, depois para o Brasil, nunca vai ser capturado, né? E foi comprovado que o Hitler ele cometeu crimes contra a humanidade. O Hitler, os nazistas em geral, eles mataram religiosos, mataram homossexuais, mataram judeus. Havia lá na Alemanha quem dissesse que o Holocausto judaico foi apenas uma propaganda antinazista. Mas foi comprovado que a partir de 1942 o Hitler vai criar campos de concentração, que era o local onde os judeus trabalhavam, realizavam trabalhos escravos, e paralelo aos campos de concentração vão ser criados campos de extermínio para exterminar os judeus, né? Era a política conhecida como solução final. Então, há estimativas que o Hitler ele tenha sido responsável pela morte de 6 milhões de judeus, chamado Holocausto Judaico. Então é isso aí, pessoal. A gente termina aqui o assunto da Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham ampliado os conhecimentos de vocês. E nas próximas aulas a gente está postando mais assuntos aí pertinentes para o Enem.